que é incrível é isso. O Nelson Rodrigues, quando ele tinha 6 anos, Nelson Rodrigues nasceu em 1912. Então, ele nasceu, estou aqui com uma maquininha, ele nasceu em 1912, então ele tinha 6 anos de idade. Ele pequeno, ele vivenciou a gripe espanhola. Depois de adulto, o dramaturgo escreveu nas memórias dele, falando as impressões dele sobre essa gripe, o que ele vivenciou, as impressões, a sensação dele, quais foram as sensações dele. Então ele diz, ele já vivia no Rio, aqui diz, quando ele ele foi morar no Rio em 1914, então testemunhou a então capital da República ser assolada pela epidemia. Os relatos em suas memórias, olha que incrível, os relatos em suas memórias são os mais impressionantes registros da doença na literatura brasileira. Não é incrível isso? O nosso velho Nelson Rodrigues, ele diz, a gripe foi justamente a morte sem velório. A gripe foi justamente a morte sem velório. Morria-se em massa. E foi de repente. De um dia para o outro, todo mundo começou a morrer. Os primeiros mortos, né? Os primeiros ainda foram chorados, velados e floridos. Mas quando a cidade sentiu que era mesmo a peste, ninguém chorou mais, nem velou, nem floriu. O velório seria um luxo insuportável para os outros defuntos. O velório seria um luxo insuportável para os outros defuntos. Durante toda a Espanhola, a cidade viveu à sombra dos mortos sem caixão. Não é impressionante? Nelson Rodrigues conta de cenário desolador. É realmente um cenário pavoroso. Então ele continua. Morrer na cama era um privilégio abusivo e aristocrático. O sujeito morria nos lugares mais impróprios, insuspeitados, na varanda, na janela, na calçada, na esquina, no botequim. Normalmente, o agonizante põe-se a imaginar a reação dos parentes, dos amigos, dos desafetos. Na espanhola, não havia reação alguma. Muitos caíam, rente ao fio, com a cara enfiada no ralo. E ficavam lá, estendidos, não como mortos, mas como bêbados. Ninguém os chorava, ninguém. Nem o vira-lata vinha lambê-los. Era como se o cadáver não tivesse nem mãe, nem pai, nem amigo, nem vizinho, nem, ao menos, um inimigo. E tem mais. Via um caminhão de limpeza pública e ia recolhendo e empilhando os defuntos. Mas nem só os mortos eram assim, apanhados no caminho. Muitos ainda viviam. Mas nem família, nem coveiros, ninguém tinha paciência. E alguém para o portão gritar para a carroça do lixo, tem aqui tem um! Então, a carroça ou o caminhão parava. O cadáver era tirado em cima dos outros. Ninguém chorando. Ninguém. Gente, é impressionante. Calcula-se entre 30 a 35 mil o número de mortos aqui só no país. Conforme dados do Instituto Butantan, que para marcar o cenário da epidemia foram 12 mil só no Rio de Janeiro, houve ainda mais de 6 mil mortos em São Paulo e Porto Alegre, e aí por aí vai. Gente, isso é sério. Não é conspiração. Não é, esse vírus não tem nada a ver com... É sério, gente. Fique em casa. Fique em casa, se proteja, saia com máscara. Eu tenho visto pessoas na rua sem máscara. Tem que usar essa máscara. Isso é só dar uma entrada, é só dar uma lida. Assim, eu quero saber mais um pouquinho como foi mesmo essa gripe espanhola. Entre, veja. Veja como não parece
com o que está acontecendo com a gente aqui agora. Tá? Era isso que eu queria falar. Um beijo. Se proteja. Tchau.